Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre as relações familiares, a pesquisa, as convivências entre os jovens, os grupos e a idade, vai quantificar sobre motricidade, que vem a vincular pontos importantes entre o entatismo, o capacitismo, entre o velho educador, o novo educador, inovações, trocas interpessoais, relações ao alvo e o alvo, a comunidade simbólica, o país, os emblemas e essas maneiras que vem a colocar essa história afetiva, coloca afetividade diante dos jovens, crianças, meninos, meninas, também ligada à ficção também, que coloca alguns fatores que venham a ser ressalvos, ligado à própria história e à realidade de fatos, né, que colocam a maneira peteradista, né, acaba sendo considerado em Esparta como uma forma mais pura e mais completa de educação entre homens livres e iguais. Ok? Vamos lá, então em toda a Grécia, a formação dos nobres guerreiros apenas enrola ao longo dos anos uma sequência de trocas entre um mestre e seus discípulos. Ok? Então nós sabemos que a própria história da pedagogia, a história da educação, sabemos que há fatores que relacionam pontos importantes, como a história das mulheres, dos homens e esse campo etnográfico, etnoantropológico, que são formas de coisas ligadas à criação e à sua conduta. E a sua conduta vem a se constituir e há inovações. Muitas vezes nós olhamos essa linha de parâmetros entre esse iceberg, né, que vem a degradar a cada dia e inovar entre rupturas e micro-rupturas ligadas à própria linhagem e à nossa descendência. Ok? Então, aonde há uma formação, há uma harmonia, tá? Porque aonde houve uma formação, se conseguiu formar algo a ser congruente. Essas conclusões que relacionam as palavras e o sentido, aonde é um princípio, há uma palavra, aonde é um princípio, houve um princípio de uma palavra força, e essa força ficou familiarizada diante do treinamento esportivo, diante, diante do exercício físico e atividades humanas que entram essa pluralidade interdisciplinares. Então, o corpo e toda a consciência ligada à literatura e às pesquisas nos coloca fatores importantes que vêm a projetar internamente ou projetar externamente entre parâmetros ligados às emendas. Embora quando falamos sobre idade, falamos de crianças, quando falamos de idade, falamos de pesquisas, quando falamos de idade, falamos de nação. Quando falamos de nação, há um fator entre essa convivência entre os saberes e os prazeres ligado à própria maneira de viver. Ok? Então, quando coloca a questão importante entre algo que venha destinar, venha militar, ou seja, venha colocar grupos ou frotas ligados à formação de cidadãos nobres, ou os campos ligados ao Estado, o poder pertencente a esses estratos, né? Que é estratos ligados à própria nobreza, mas a própria nobreza sabe que os seus desvios que possam ser prejudiciais diante das suas cobranças de serem mestres, nos coloca fatores importantes. O que é educação? O que é educação? É o que? São educações relacionadas à própria burguesia, que sempre nós vamos ter um campo de relações entre partidos ou sem partidos, que é a burguesia e escravos. Escravos e burguesia. Não sei quem é a maior burguesia maior entre essas pesquisas. Pois bem, nos colocamos direitos e deveres e entre essa existência ligada à própria paideia. Ok? Então a paideia loga fatores importantes entre a escola e esses pontos importantes ligados à própria república, que vai haver uma publicidade que venha publicar o seu fator inerente. Alguns falam, que tipo de palavra é essa, república? Republicar. Republica aí, compartilha aí. Só a palavra republicar está relacionado aos campos de readjuntos, né? Eu falei o professor adjunto, tem o professor readjunto. Reativar, restaurar, recomeçar,
há um princípio. Quando eu falo a palavra recomeçar, é um princípio de força. Quando eu falo reiniciar, é um princípio de força. Quando eu falo restaurar, há um princípio de força entre os termos morfológicos, que coloca também didáticas entre campos que vêm a destacar triunfos e conquistas ligados à própria palavra. Quando eu falo restauração de treino, eu falo sobre adaptação. Quando eu falo restauração de treino, eu falo sobre especificação. Quando eu falo sobre restauração de treino, eu falo sobre competição. A restauração, ela é maior ou pior? Essa mandíbula superior, essa mandíbula inferior, ela está ligada aos campos parietais, que eu vou familiarizar, aonde eu tenho que se adaptar nesse estado, os estatutos sociais. Quais são as maneiras que eu devo ou convém dizer entre as pesquisas entre campos logísticos e os campos natais? Aonde há um natal, há um nascedouro, há uma linguagem empresarial. Mas o Natal está chegando aí, é lógico, então eu tenho que acampar maneiras que possam ser supérfluas, que possam identificar a minha empresa e o meu funcionário. E a própria empresa tem a própria diretora, o próprio diretor, pode ser uma gestão escolar, porque a própria loja é uma maneira de você lidar com clientes, como o próprio professor e o aluno, e o próprio professor e a comunidade, o próprio professor e a própria mãe e o pai, ou a parentela, os parentes que estejam. Eu quero dizer que aonde há parente, ou seja, nós temos que ver que há um campo íntimo entre acertos e erros estreitos, porque vai haver conflitos históricos, porque há também o campo proximal de pessoas que também fazem parte e fazem parte da história da sua família. Pode ser qualquer tipo de nomes. Eu já coloquei alguns nomes aqui de tempos atrás, na época da civilização, os maias, os astecas e outros celtas. Ou seja, colocando aqui em campos de exemplo, é lógico que várias tribos, somente alguns livros aqui sagrados que eu coloquei, mas eu quero colocar aqui como um ponto de chegada, onde temos que chegar. Há vários tipos de tribos ecléticas, somente no mundo todo, os campos cosmológicos. Nós olharmos e identificarmos, fica já um campo que analítico e vemos que é esse tipo de força que nós somos. Aonde nós vamos, departamentos ou núcleos de estudos que vêm a pesquisar a história, a geografia, os campos elementares, fica um campo oficioso. Não é vicioso, oficioso. Ocioso parece, ou monótono. Embora há algo que venha a ser declarado, que é os direitos humanos. Algo que seja declarado, que é o quê? O RH. Que alguns colocam, vou para o RH. Mas muitas vezes o RH, nessa sigla RH, não sabe o fator que venha a ser um juízo de valor entre supervisões, entre secretarias ligadas à educação, à cultura, ao esporte, à fazenda. Ou seja, que tipo de fazenda é essa? Eu sou ligado ao Ministério da Fazenda. Então a economia, não, fazenda já fala, né? Já fala sobre questões de quê? Se nós olharmos a matéria-prima, o campo de dólar, euro, vou colocar de exemplo essas duas moedas, e se nós olharmos os campos de exportações que ocorrem, ligado ao campo bovino, e as majestades que ocorrem entre esses territórios, é lógico que tem vários filmes. Eu quero dizer o quê? O campo de agência que relaciona fábricas está ligado a outros seres superiores, outros departamentos. Eu não quero chegar aqui e acampar, aqui não vou falar que eu tenho ciência, eu tenho. É lógico, se fábricas de quê? De brinquedos, fábrica de armas, fábrica de pipas. Tem fábricas e vão refabricando. Ou seja, mas eu quero dizer o quê? Como é que são negociados essas questões? Há uma maneira supérflua de você analisar. Aí como é que eu vou poder fazer essas transições que venham que haver de funções arcaicas, desde épocas passadas? Como é que eu vou fazer para sermos constantes nessa avaliação? Ligada à polícia, ou seja, e outros departamentos, né, que seja narcóticos ou não. Não quer dizer que aqui eu estou falando sobre Casa Branca, estou falando sobre a Inglaterra, a monarquia, que fica um campo de departamentos ligados à própria década de 60, à década de 50. Mas coloca o que é educação. Se nós falamos o que é educação, a Inglaterra é algo lindo. Nós olhamos os bastidores, desde a colônia, a escravidão, a exploração. Nossa, o que tem de fatores de explorações
É algo extraordinário, não só a Inglaterra.